a execução do simplex, a gente fez a tabela e a gente precisa verificar se tem passos a serem realizados para a otimização da solução. Então, a gente olha na linha aqui do Z se existem variáveis com valor negativo. Existe sim, x1 e x2. A gente seleciona essas duas variáveis, certo? Que tem valor negativo. E calcula o módulo desses valores. Então, o módulo de menos 2 é 2 e o módulo de menos 4 é 4. E aí, a gente seleciona o maior valor em módulo. Então, o maior valor em módulo aqui, olha, entre 2 e 4 é 4. Então, x2 aqui vai ser selecionado para nossa coluna pivô. E a gente precisa definir qual seria a linha pivô. A linha pivô, a gente faz o seguinte. A gente pega aqui, olha, o lado direito das restrições em que o coeficiente aqui na coluna pivô é diferente de 0 ou de um valor negativo. Então, o coeficiente aqui na coluna pivô é 1. Então, a gente pode utilizar esse valor. O coeficiente aqui na coluna pivô é 1. Então, a gente pode usar esse valor. Então, a gente vai fazer o que está do lado direito, 30, dividido pelo elemento na coluna pivô dessa mesma linha. O elemento na coluna pivô nessa linha é 1. Então, a gente faz 30 dividido por 1 dá 30. E aqui a gente vai fazer, olha, elemento dessa linha é 20. 20 dividido pelo elemento na coluna pivô dessa linha, 1, e é igual a 20. E a gente seleciona o menor valor dentre os dois, 30 e 20. O menor de 30 e 20 é esse aqui. Certo? Aí, o que acontece? Esse elemento aqui, essa linha minha, é chamada de linha pivô. E aí, vocês observam que, olha, tá colorido aqui a linha pivô, certo? E também a minha coluna pivô. Se a gente observar, entre a coluna pivô e a linha pivô, existe um elemento de intersecção, que seria chamado elemento pivô. Então, definir o elemento pivô, o que eu faço? Eu vou construir uma nova tabela, certo? Em que eu vou passar agora, olha, o elemento na coluna pivô aqui é o x2. O x2 aqui, ó, passa a ser, para essa restrição aqui que tá na linha pivô, a variável básica. Então, eu vou fazer aqui uma nova tabela, olha. Uma nova tabelinha, em que eu vou reescrever todas as variáveis básicas conforme a gente já tinha escrito anteriormente, e só vou substituir a que tá na linha pivô. Então, aqui o x3 se mantém, x3 é da restrição 1. E aqui, como tá na linha pivô o x4, vou pegar o elemento que tá na coluna pivô, que é x2, e passar ele como variável básica, referente à variável básica da restrição 2, certo? Feito isso, o que eu vou ter que fazer? Olha só, qual que é o elemento pivô? 1. Eu pego esse 1, gente, passo ele dividindo toda essa linha pivô da minha tabela. Então, eu faço aqui, ó, 0 dividido por 1, 0. 0 dividido por 1, 0. 1 dividido por 1, 1. 0 dividido por 1, 0. 1 dividido por 1, 1. 20 dividido por 1, 20. E aí, eu tenho uma nova linha para minha tabela. E eu preciso preencher as demais linhas dessa nova tabela simplex. Aí, para preencher essa nova tabelinha, o que eu preciso fazer? Eu preciso zerar o coeficiente aqui dessas outras linhas, dessas duas linhas, na coluna referente à variável x2.
tá bom? Para manter o padrão da tabela simplex. Então, olha, primeiro eu preciso zerar esse menos 4 aqui. Então, o que eu faço para zerar esse menos 4? Eu inverto o sinal do menos 4, então vai ser 4. E vou multiplicar aqui toda essa linha da nova tabela, que era a linha pivô desse passo anterior. Então, aqui, ó, essa nova linha que eu criei, que contém os elementos 0, 0, 1, 0, 1 e 20. Vou multiplicar toda ela por 4. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Então, a gente tem aqui o resultado da multiplicação. E eu adiciono esse resultado da multiplicação aos coeficientes que estavam aqui na linha do Z, nessa tabela antiga. Então, eu vou somar aqui, ó, o coeficiente que estava era 1, menos 2, menos 4, 0, 0, 0. Vou somar aqui. Então, vai dar 1, menos 2, 0, 0, 4 e 80. E esses são os novos coeficientes da minha tabela na linha do Z. Então, vai ser 1, menos 2, 0, 0, 4 e 80. E eu preciso fazer o mesmo procedimento aqui, porque eu preciso também zerar o coeficiente aqui da minha linha do X3. Eu tô fazendo as contas aqui de forma separada nessa tabela. Ó, vou mostrar para vocês aqui como que só quais foram os passos que eu fiz aqui para a linha do Z, porque o espaço aqui não tava, da câmera não tava me permitindo. Então, olha só, eu reescrevi aqui essa linha, 0, 0, 1, 0, 1, 20. E aí, eu queria zerar esse menos 4, então eu inverti o sinal, ficou 4. Então, ficou 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 20, 80. Peguei aqui a linha do Z na tabela anterior, ó, os coeficientes 0, menos 2, menos 4, 0, 0, 0. E eu fiz isso e somei os resultados. Então, ficou 1, menos 2, 0, 0, 4 e 80. E copiei os coeficientes aqui, 1, menos 2, 0, 0, 4 e 80, certo? E preciso também zerar essa linha aqui, ó, a linha de X3. Para fazer isso, olha o valor que eu tenho que zerar. Eu tenho que zerar esse 1. Então, eu vou pegar essa linha aqui, ó, da minha tabela. A linha de X2, que era a linha pivô, vou pegar ela, vou reescrever ela. 0, 0, 1, 0, 1 e 20. Notem que todas as operações que eu tô fazendo para zerar os coeficientes, eu uso essa nova linha aqui, da minha nova tabela, que era referente à linha pivô do passo anterior. E aí, olha só, eu preciso zerar esse valor 1. Eu inverto o sinal, então vai ser o sinal invertido, menos 1. E vou multiplicar toda essa linha aqui por menos 1. Vai ficar 0 menos 1, 0. 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. 20 menos 1, menos 20. E vou somar os coeficientes aqui com esses coeficientes multiplicados por menos 1 com os coeficientes da linha pivô da tabela anterior, da linha que eu preciso zerar da tabela anterior. Então, vai ficar 0, 2, 1, 1, 0, 30. Tô reescrevendo os coeficientes aqui, ó, da linha que eu preciso zerar. E vou somar. Vai ficar 0, 2, 0, 1, menos 1 e 10. Esses são os novos coeficientes aqui da linha do X3 da minha nova tabela. Então, vai ser 0, 2, 0, 1, menos 1 e 10. Aí, vocês vão fazendo esses passos no caderno de vocês para ver se houve alguma dúvida nesse primeiro passo, nessa primeira iteração do simplex.
Observem aqui que agora nessa nova tabela, essa tabela aqui eu já posso desconsiderar ela. Observem que nessa nova tabela, com os novos coeficientes, a gente tem na linha do Z um valor negativo. Quando a gente tem um valor negativo na linha do Z, indica que tem que ser feita mais uma iteração para a construção da tabela. Então, a gente vai repetir esses passos a fim de verificar qual que vai ser o lucro máximo para o meu modelo. Então, tentem fazer aí em casa e aí no próximo vídeo eu já passo a finalização desse exercício para vocês.